Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem interessante e especial, o Santuário de Deus, lição 12, né? A Bíblia afirma que o santuário da terra era um modelo do santuário celestial. Por que Deus pediu que Moisés fizesse um santuário terrestre? Qual a função? Qual a finalidade? Qual é realmente o objetivo central deste santuário? Existe um santuário no céu? Essas e outras perguntas nós iremos responder aqui na Palavra de Deus com esse tema especial, tá certo? Jesus realiza duas tarefas no santuário celestial. A primeira é de intercessão, né, como nosso sumo sacerdote. E a segunda é a obra do juízo, como juiz, que antecede sua segunda vinda. Esses são as duas atividades, tarefas que Jesus realiza no santuário celestial, certo? A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que ele fará no futuro, tá certo? E nessa lição nós iremos ver o trabalho de Jesus no santuário celestial e por que um santuário terrestre, tá certo? Vamos lá. Primeira pergunta: que pedido especial fez Deus a Moisés? Êxodo 25, versículo 8, diz a palavra: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus pediu que Moisés fizesse um santuário porque tinha um desejo de habitar entre o seu povo. E assim Moisés fez, tá certo? Como é que era o santuário? Êxodo capítulo 40, versículo 20 a 30 e também Hebreus capítulo 9, versículo 3 a 7 irá nos responder. Vejamos. Êxodo capítulo 40, versículo 20 a 30, diz a palavra: tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do respoteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, o altar do holocausto, a porta do tabernáculo, da tenda, da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para se lavar. E Hebreus capítulo 9, versículo 3 a 7 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de outro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, queridos, como era o santuário? Aqui Êxodo detalha todos os utensílios que pertenciam ao santuário. O santuário era dividido em dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. E aqui em Êxodo capítulo 40, ele detalha o que é que tinha no lugar santo e o que é que tinha no lugar santíssimo. No lugar santo eram oferecidos sacrifícios diários, certo? No lugar santíssimo, pelo sacerdote. No lugar santíssimo, uma vez por ano, era oferecido sacrifício também, tá certo? E dentro do lugar santíssimo, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 3 a 7, diz que se encontrava ali dentro, né, o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, que são as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo feito de ouro, tá certo? Os querubins, no caso, né, não é isso? A mesa que ficava ali, e ali aparecia a presença do Senhor, tá?
Então, esse serviço diário que acontecia todos os dias pelo sacerdote, feito pelo sacerdote, em que consistia esse serviço? Esse capítulo 29, versículo 38 a 42 irá nos responder. Isso é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a 10ª parte de efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares. E a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, o que é que consistia esse serviço diário? Todos os dias, pela manhã e à tarde, eram oferecidos cordeiros. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, né? Sem mácula, sem mancha, sem ser aleijado, perfeito estado, porque esse cordeiro apontava para Jesus, mostrava Jesus, né? Na verdade, representava Jesus. Então, era oferecido aquele cordeiro e ali a pessoa que o oferecia colocava a mão na cabeça dele, confessava os seus pecados simbolicamente, e aquele cordeiro era sacrificado como símbolo do perdão dos pecados ali. Então, esse era o serviço diário, tá certo? E em que consistia a purificação do santuário? Bom, Levítico capítulo 16. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Então, esse caso bem aqui da purificação do santuário era feito uma vez por ano. Isso no lugar santíssimo, né? No caso aqui do serviço diário, como diz a palavra, era feito todos os dias no lugar santo, pelo sacerdote. E esse, uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, que também representa Jesus Cristo, tá certo? Era uma vez por ano, era removido os pecados ali, simbolicamente. Mas, queridos, aconteceu algo que deixou de... consumou o ritual desse santuário terrestre. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E hoje, será que tem um santuário que está em vigência, que está funcionando hoje, em funcionamento? Vamos ver, Mateus 27, 50 e 51 e Hebreus 8, 1, 2. Vejamos, Mateus. Diz a palavra: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando Jesus morreu na cruz, aquele ritual do santuário estava consumado. Por quê? Porque aquele cordeiro, aqueles rituais que aconteciam, apontavam para Cristo. Hoje não é necessário mais fazer isso, ter um cordeirinho para se confessar os pecados na cabeça do cordeiro e o cordeiro morrer, porque o cordeiro de Deus, que é Jesus, morreu em nosso lugar. Mas será que hoje tem um santuário que está funcionando atualmente? Vamos ver em Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Então aqui está dizendo que temos um sumo sacerdote, quem? Jesus Cristo. E ele está lá, né, à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário. Então existe um santuário, né? Existe um santuário celestial. E agora a prova disso está em Apocalipse capítulo 11, verso 19. As evidências bíblicas de um santuário no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram os relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, aqui em Apocalipse está comprovado que existe um santuário no céu. E o nosso sumo sacerdote que está lá é Jesus, como disse aqui no livro de Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Nosso sumo sacerdote está nos céus. E aí, a exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial, como eu falei a princípio, lá no comecinho. A intercessão, está aí os versículos, 1 Timóteo 2,5, 1 João 2,1, simbolizada pelo serviço diário, e o julgamento, João 5,22, Daniel 7, 9 e 10, representando pelo dia da expiação. Então, Jesus está com essas 2 tarefas no céu, sendo o nosso advogado, intercedendo por nós, mas também sendo o nosso juiz,
né? Então está acontecendo nesse momento, nesse exato momento no céu, o juízo investigativo, nome por nome, desde Adão até as suas gerações, né? A gente não sabe se o nosso nome já passou, mas ele está sendo juiz nesse momento, julgando, né? Fazendo o juízo. Então, sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos dele, né? Do seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz nesse momento, graças a Deus. Então, mesmo que você caia em tentação, em pecado, peque contra Deus, tenha a esperança no seu coração e a alegria de saber que você tem um sumo sacerdote. Quando você vai a Deus, diante de Deus, em nome de Jesus, pedir perdão, Ele perdoa. A Bíblia diz que Ele purifica. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: Filhinhos, estas coisas vocês creem para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então temos um advogado que intercede por nós, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus somos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se sente assim, pecador, né? Que às vezes a gente se sente com sentimento de culpa, triste por ter cometido pecados contra Deus, vá diante de Deus, sim, mas em nome de Jesus Cristo, e lá pelo nome dele, porque não pela nossa justiça, mas pela justiça dele, porque a Bíblia diz que nossa justiça é como trapo de imundície. Vai em nome de Jesus, pela justiça dele, pelo sangue dele, ele irá lhe purificar, irá lhe restaurar, lhe absorver para a glória do seu nome. Então, um compromisso de fé hoje para você. Você crê que existe um santuário no céu? Você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Você aceita Ele como seu Salvador, a fim de que seja absorvido no julgamento final? Porque agora está acontecendo o julgamento investigativo, mas vai acontecer quando Jesus voltar o julgamento executivo. Mas como estamos sendo julgados pelos méritos de Jesus nosso Senhor, seremos absorvidos diante de Deus. Então, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe que Ele seja seu Salvador e o Senhor de sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, obrigada, Senhor, porque temos um sumo sacerdote, o nosso Jesus, nosso advogado e também o nosso juiz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados através da cruz do Calvário. Obrigado por Tua graça, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Nos ajude a cada dia, ó Pai, a Te buscar de coração. Que o Senhor possa limpar a nossa vida, o nosso coração de todos os pecados com o Teu poder, com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário do Teu Filho Jesus. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. E lembre-se, pode ir a Deus sem medo, em nome de Jesus, que Ele tem um poder grandioso de perdoar os seus pecados e purificar a sua vida por completo. Que Deus te abençoe grandemente.